Você com certeza já me ouviu falar nos stories sobre a minha história, sobre quando eu virei meme, sobre quando o meu pai foi demitido e a gente se mudou de São Paulo para Santa Catarina, sobre quando eu fui morar em São Paulo e para trabalhar na Empíricos e pegava metrô, pegava ônibus, enfim. Todas as vezes que eu conto a minha história, eu tô contando ela de forma intencional, para gerar conexão e depois para me posicionar como autoridade, pois pessoas compram de autoridades. Então, gente, uma história bem contada tem o poder de conectar, tem o poder de emocionar e, inclusive, tem o poder de vender. E aqui eu vou explicar para você alguns conceitos e a técnica que eu uso para você também aprender a criar essa jornada do herói, tá? Lembrem-se que bons copywriters e bons vendedores são necessariamente bons contadores de história. O que faz uma pessoa ir até o final de uma sequência de stories é, dentre outras coisas, claro, uma boa história sendo contada. Algo que conecte com o emocional daquela pessoa, que gere curiosidade e faça ela querer ir até o final. Então, para você escrever sequências de vendas, você vai precisar aprender a ser um bom contador de história. E principalmente se você for vender o seu serviço ou o seu conhecimento por meio de um infoproduto, a sequência da jornada do herói é uma das mais poderosas. Essa jornada, ela nasceu a partir de uma análise feita pelo Joseph Campbell, no livro O Herói das Mil Faces. Ele analisou diversas histórias, diversos filmes famosos, livros, enfim, várias histórias e encontrou um padrão, uma transformação do personagem em uma pessoa comum até ela se tornar um herói, tá? E por que a jornada do herói tem sido um tema tão em alta no universo do copywriting? Talvez você já tenha ouvido falar em storytelling, jornada do herói, enfim. Porque ela faz duas coisas, ela traz duas coisas muito importantes para que ocorra uma venda. Então tá todo mundo do marketing digital falando da tal jornada do herói. O que ela faz? Em primeiro lugar, ela faz o seu seguidor se conectar com você, e eu já te explico o porquê. E em segundo lugar, ela faz o seu seguidor te ver como herói, como autoridade. E isso vende. Eu já falei, pessoas compram de autoridades. Então, vamos falar da estrutura que o Joseph Campbell analisou. Ele separou em 11 partes, com nomes e detalhes. Eu não quero aqui me atentar tanto à teoria, tá? Eu nunca li o livro, eu não sei as 11 fases, eu vou trazer para vocês o que é mais importante, porque, como eu já disse, todos os meus treinamentos, eles são empíricos, são com base no que eu fiz, no que deu certo, e eu passo isso para vocês, eu não fico passando teoria que eu não testei. Então, se eu não precisei saber as 11 fases do Joseph para ter sucesso com a tal da jornada do herói, eu também não vou ficar ficar enchendo linguiça aqui para vocês. Então, vamos lá. A jornada do herói, ela é composta por, basicamente, 3 fases super importantes. O começo dela é você, ou o seu produto, ou o seu expert, ou o que você estiver vendendo, partir de um universo comum, um mundo comum. O que isso quer dizer? Você tem que estar num ambiente em que você mostre vulnerabilidade, você mostre que você tem dores, você mostre que você é uma pessoa comum, assim como os outros seguidores, tá? Por quê? Porque as pessoas se conectam com isso. Pessoas não se conectam com perfeição. Pessoas se conectam com imperfeição, tá? Então, quando eu vou começar a contar uma história minha, eu nunca conto da parte que já deu certo. Eu conto sobre lá quando eu tinha 15 anos e meu pai foi demitido e a gente teve que sair de São Paulo e ir para Santa Catarina e como aquilo foi traumático, porque eu vi que eu não tinha liberdade, eu tive que abandonar minha escola, as aulas de dança, todos os meus amigos, a casa que eu tinha nascido e crescido até os 15 anos. Como foi difícil aquele momento. As pessoas se conectam com isso, tá? E com também a questão de eu falar sobre como eu tinha o sonho de ter liberdade financeira, como eu tinha medo de nunca dar certo na vida. Quando eu falo esse tipo de coisa, os seguidores se conectam comigo. Eles não se conectam com eu falar hoje que eu pisco e eu faço milhões de reais. Isso não gera conexão.
Isso gera a segunda parte, que é a autoridade. Então, primeira fase da jornada do herói é você se colocar num mundo comum para gerar conexão, tá? Aqui precisa ter imperfeição, precisa ter dor, precisa ter sonho, precisa ter vulnerabilidade. Depois desse universo comum, existe um desafio em que o personagem vai passar por adversidades, por dificuldades, e aí ele vai vencer. Então, quando eu vou contar a minha história, eu falo sobre o desafio que era eu querer ter liberdade financeira, o quanto eu comecei a me esforçar para isso. Então, eu vim para São Paulo, aceitei um emprego na Empíricos, fui morar no centro de São Paulo, me matei de estudar copy por 3 meses, porque eu estava em período de experiência e tinha que dar certo, senão não tinha opção de não dar certo, porque eu não ia me perdoar se eu tivesse que voltar a morar em Blumenau. Então, é aquela parte do desafio e das dificuldades. Depois disso, vem a parte da vitória, em que eu consigo vencer e alcançar aquilo que eu sempre sonhei, que é a minha liberdade financeira. E aí, é nessa hora que eu deixo de ser aquela pessoa imperfeita, que gerou conexão com o seguidor, para ser a pessoa que conseguiu o que o seguidor quer. E agora ele me vê como uma autoridade, ele me vê como uma heroína, ele me vê como uma inspiração. E ele quer comprar de mim para ter o mesmo resultado que eu tive na minha vida. Então, no fim, falei de 3 fases aqui, né? É um mundo comum, em que tem conexão. Aí vem o desafio, você vence esse desafio e você se torna o herói. Por isso que é jornada do herói, você se torna a autoridade. Pode parecer, gente, que aqui eu tô só usando a jornada do herói para trazer a venda de um infoproduto, ou seja, eu vender marketing. Mas a jornada do herói ela pode ser usada para tudo, tanto é que ela é usada em todos os filmes e livros. Então, se você tem um produto, ou se você, sei lá, você faz serviço, você presta serviço de emagrecimento, você pode trazer a jornada do herói com um paciente seu. Você começa ali contando do paciente que tinha tal dificuldade, tal dor, que tentava fazer um monte de dieta baseado na internet e não dava certo. Ou seja, aqui você vai gerar conexão, porque todo mundo já tentou fazer uma dieta que não deu certo, já sofreu para tentar emagrecer e não conseguiu. Então, você gera conexão nessa imperfeição. Aí você traz a pessoa, você conta sobre o desafio daquele aluno teu e como foi a trajetória até ele se tornar um herói e vencer. E você posiciona o seu serviço ou o seu curso, enfim, o seu produto que traz emagrecimento como algo aspiracional, algo que a pessoa quer ter, algo que a pessoa enxerga como eu quero isso para minha vida, então deixa eu comprar, tá? Então, a jornada do herói, ela não se limita a infoprodutores, ela é simplesmente uma questão, um artifício, né? Uma forma de contar histórias que traz essa conexão inicial, a pessoa, você mexe com as dores e desejos que a sua audiência tem, você mostra o desafio que foi para esse produto, serviço, ou enfim, você, ou seu aluno, ou seu paciente ter o resultado que o avatar quer ter. Então, quando ele passa a te enxergar como uma autoridade, ele quer comprar de você, tá? Um dos grandes erros de pessoas que estão tentando ser profissionais da internet, mas não tem resultado, é se colocar sempre de forma vulnerável e não saber construir essa autoridade. Então, vamos supor, a Betina que começou lá atrás a produzir conteúdo de investimentos. No começo eu não sabia me colocar como autoridade. Então, isso vem desde postura, até a forma como eu me vestia, até a forma como eu falava, e a forma como eu contava a minha história, eu me colocava muito como amiguinha dos meus seguidores, até as palavras que eu uso, palavra no diminutivo, tudo isso fazia com que as pessoas se conectassem comigo. Elas me amavam, me chamavam de B, me viam como as amigas delas. Mas eu pecava muito na parte mais importante da jornada do herói, que é me colocar como autoridade. As pessoas se conectavam comigo, mas iam comprar do Primo Rico, iam comprar do Bruno Perini, porque esses sim eram vistos como autoridade no mercado financeiro. Eu só gerava conexão. Então, a jornada do herói é uma das sequências mais poderosas para você usar, principalmente para a audiência te conhecer sua história e conhecer suas credenciais. E o ponto cerne aqui de aprendizado na hora que for fazer uma sequência dessa,
foque muito em partir de um universo comum para gerar conexão, falar sobre suas dores naquele momento, sobre o que você sonhava naquele momento, ou o que o teu produto, o teu aluno, enfim, e gerar depois a autoridade mostrando que você chegou lá, ou que o seu produto trouxe aquela transformação, ou que o teu aluno conseguiu essa transformação, que você está por trás daquilo, para que as pessoas não só se conectem, mas queiram comprar de você no final. Eu uso a jornada do herói absolutamente todos os dias no meu Instagram. Seja para contar a minha história de vida, seja para contar sobre um desafio no meu dia nos stories e à noite mostrar que eu venci aquele desafio, passei por mais um dia e fui uma heroína. Então, por exemplo, se eu quisesse, talvez um dia vender um infoproduto sobre produtividade, o que eu mais ia mostrar de manhã é a Betina imperfeita, com as dores, o medo de não dar conta daquela agenda corrida, e no fim do dia ou no fim da semana falar, ó, minha organização deu certo, venci, consegui cumprir com todas as minhas tarefas e tô aqui tomando um vinho. As pessoas vão começar a me enxergar como uma pessoa que elas vão se conectar comigo, porque elas vão ver que eu também tenho as dores de uma rotina corrida, mas depois elas vão ver que o jeito que eu organizei, o jeito que eu tentei lidar com a minha agenda deu certo. Ou seja, eu sou uma heroína, eu sou uma autoridade no quesito produtividade. E aí elas querem aprender comigo o que eu faço. Eu me torno uma heroína nesse assunto. Então, eu posso ser uma infoprodutora sobre produtividade. Então, gente, tudo é uma questão de eu saber o que eu vou vender, qual que é a dor, qual que é o desejo que eu preciso me conectar, me colocar num mundo comum e depois mostrar nessa narrativa o que eu fiz e o que me fez vencer para as pessoas me enxergarem como uma referência naquilo. Então, aproveitem o cofre secreto para olhar as minhas sequências de stories de Jornada do Herói. Elas são as mais poderosas de todas, quando eu paro para contar um pouco da minha história. E outra questão é que eu nunca conto minha história da mesma forma, a partir da mesma frase de início, não, contando os mesmos detalhes. Cada vez eu conto ela de uma forma. Dá para contar a Jornada do Herói em 3 frases e dá para contar a Jornada do Herói em 10 horas, tá? Então, exercite contar a sua história ou a história do seu serviço, do seu produto, de formas diferentes, principalmente com começos diferentes, para as pessoas caírem no meio da sequência de stories e não saberem que você ia falar exatamente aquilo que elas já ouviram você falar antes, tá? Então, para agora as aulas, vai lá no cofre secreto e dá uma olhada nas minhas sequências. Tenta identificar essas fases da jornada do herói antes de passar para a próxima aula.